Moisés é um dos personagens mais enigmáticos da Bíblia, conhecido como o grande libertador de Israel. Ele enfrentou Faraó, abriu o Mar Vermelho e guiou o povo no deserto. Seu nome ecoa através dos séculos como símbolo de autoridade, fé e coragem. Porém, o final de sua vida guarda segredos que até hoje geram perguntas profundas. O texto sagrado descreve muitos detalhes da trajetória de Moisés, desde o nascimento milagroso até os feitos diante de faraós e nações. Contudo, sobre sua morte, a Escritura apresenta um silêncio carregado de mistério. O relato parece esconder mais do que revela, deixando brechas que despertam curiosidade. Em Deuteronômio 34, vemos que Moisés morreu na terra de Moabe, em plena saúde física, com os olhos ainda fortes e a energia preservada. Isso torna sua partida ainda mais intrigante. Diferente de outros líderes, não houve sinais de doença ou decadência. A morte veio como uma ordem divina cumprida em tempo perfeito. O mais impressionante é que nenhum ser humano participou de sua despedida. Não houve cortejo, não houve luto oficial registrado entre o povo. Ele simplesmente desapareceu do convívio humano para ser guardado de maneira sobrenatural. O silêncio que envolve sua partida é tão profundo quanto sua missão. Esse detalhe já nos coloca diante de uma revelação poderosa. Moisés não pertenceu apenas à história de Israel, mas ao próprio plano eterno de Deus. Sua vida e sua morte não podem ser compreendidas apenas em termos humanos. Há uma verdade espiritual escondida por trás de cada detalhe. Assim, a morte de Moisés não foi apenas o fim de um líder, foi um mistério arquitetado pelo próprio Criador, que escolheu encerrar sua jornada de maneira única. O que Deus quis revelar com isso? Essa é a pergunta que precisamos desvendar neste roteiro. Antes de morrer, Deus ordenou que Moisés subisse ao Monte Nebo, no alto de Pisga. Esse ato já é simbólico, pois todo encontro final de homens de Deus se dá em lugares elevados, próximos do céu. Ali, ele não apenas veria a terra, mas contemplaria a promessa com os olhos, mesmo sem poder entrar nela. A cena é emocionante. Um homem idoso, com mais de 120 anos, mas ainda cheio de vigor, subindo sozinho a montanha. Cada passo era acompanhado do peso de uma vida inteira dedicada à missão divina. Ele não carregava bens, nem seguidores, apenas sua fé e a companhia do próprio Deus. Do cume, Moisés avistou toda Canaã, a terra que prometera a Abraão, Isaque e Jacó. Seus olhos percorreram vales, rios e montes, mas sua alma sabia que não cruzaria aquele limite. Era o clímax de uma trajetória marcada por milagres e dores. Ali, Deus mostrou-lhe tudo o que o povo herdaria, confirmando sua fidelidade. Para Moisés, foi uma mistura de consolo e frustração. Ele viu o cumprimento da promessa, mas não a experimentou pessoalmente. Esse detalhe mostra que a missão não era sobre ele, mas sobre o Deus que cumpre suas palavras. O silêncio do Monte Nebo escondeu as lágrimas de um líder que carregou por 40 anos um povo rebelde. Aquele olhar final resumia toda a sua vida: obediência, falhas, lutas e esperança. Um momento íntimo entre o homem e o Criador. Foi ali, naquele monte isolado, que Moisés compreendeu que sua jornada terrena havia chegado ao fim. O povo continuaria, guiado por Josué, mas ele descansaria nos braços do Senhor. A terra prometida não seria sua herança física, mas sua herança espiritual estava guardada em Deus. A morte de Moisés não foi anunciada com trovões ou manifestações grandiosas diante do povo. Ela aconteceu em silêncio, no segredo da comunhão com Deus. Nenhum israelita presenciou o momento, e isso por si só já torna o episódio singular e misterioso. O texto de Deuteronômio afirma que ali morreu Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. Não foi doença, não foi fraqueza, foi o cumprimento direto de uma ordem divina. Como se Deus tivesse dito: agora é hora de descansar. Esse detalhe revela que a morte, para os que pertencem a Deus,
não é acaso, mas parte de um propósito maior. Moisés não foi derrotado pela idade, nem pelas circunstâncias. Sua vida foi retirada pelo próprio Deus, que controla o fôlego de todos os homens. Diferente de outros líderes, Moisés não teve honras humanas. Não houve multidões chorando. Não houve monumentos erguidos em sua memória naquele momento. Sua partida foi discreta, mas profundamente marcada pela presença divina. Esse silêncio em torno de sua morte ensina que a verdadeira glória não está nos aplausos da multidão, mas no reconhecimento do Criador. Moisés morreu sozinho aos olhos humanos, mas acompanhado pelo olhar eterno de Deus. A morte silenciosa de Moisés foi, na verdade, um ato de honra celestial. Enquanto a terra permaneceu em silêncio, o céu testemunhou o fim de um homem que caminhou com Deus como poucos na história. O episódio mais intrigante da morte de Moisés está em Deuteronômio 34:6. O texto declara que o próprio Senhor o sepultou em Moabe, e até hoje ninguém sabe o lugar de sua sepultura. Esse detalhe é único na Bíblia. Nenhum outro servo de Deus foi enterrado diretamente pelas mãos divinas. Isso eleva a morte de Moisés a um patamar de mistério sem igual. Seus contemporâneos, como Abraão, Isaque e Jacó, tiveram sepulturas conhecidas e reverenciadas por gerações. Já Moisés, o maior líder de Israel até então, não teve esse privilégio público. Deus fez questão de esconder seu corpo e o lugar exato onde repousa. A razão disso está além da compreensão humana. Uma explicação possível é que Deus quis preservar Israel da idolatria. O povo, acostumado a se apegar a símbolos visíveis, poderia ter transformado a sepultura em um lugar de adoração, desviando os corações do verdadeiro Senhor. Assim, o Criador impediu que Moisés fosse venerado como um ídolo. Outra possibilidade é que o corpo de Moisés tinha um valor espiritual que ultrapassava a nossa lógica. Deus, em sua soberania, sabia que era necessário protegê-lo, mesmo após a morte. Aquele corpo guardava o testemunho de uma vida santa, dedicada a ele. Esse sepultamento secreto mostra que a honra mais elevada não é ter um túmulo conhecido ou celebrado, mas ser guardado pelo próprio Deus. Moisés não precisou de monumentos terrenos. Sua memória já estava inscrita nos céus. Dessa forma, o mistério da sepultura de Moisés se transforma em uma poderosa lição. A verdadeira glória não está na fama que os homens dão, mas no reconhecimento silencioso do Deus eterno, que honra seus servos de modo incomparável. O Novo Testamento lança ainda mais luz sobre o mistério. Em Judas 1:9, lemos que houve uma disputa entre o arcanjo Miguel e Satanás sobre o corpo de Moisés. Essa é uma das passagens mais enigmáticas de toda a Escritura. Por que o corpo de Moisés era alvo de interesse do inimigo? O texto não explica os motivos, mas abre espaço para reflexão. Satanás talvez quisesse corromper a memória de Moisés, transformando-o em objeto de idolatria, como já acontecera com o bezerro de ouro. O corpo de Moisés poderia se tornar um símbolo distorcido nas mãos do adversário. Outra interpretação sugere que o corpo de Moisés tinha papel profético. Sua aparição posterior na transfiguração de Cristo, junto a Elias, mostra que Deus ainda reservava uma missão espiritual para ele. Preservar seu corpo poderia ter ligação direta com essa revelação futura. A presença do arcanjo Miguel nessa disputa também indica a importância do evento. Miguel, conhecido como protetor do povo de Deus, não seria enviado sem motivo. Sua batalha contra Satanás demonstra que a morte de Moisés foi um campo de guerra espiritual. Isso nos ensina que até mesmo a morte dos servos de Deus não está isenta da atenção do inimigo. Porém, também mostra que o Senhor tem poder absoluto para guardar aquilo que é seu. Nem mesmo Satanás conseguiu tomar posse do corpo de Moisés. Esse detalhe oculto da Bíblia revela que o mundo espiritual é mais ativo e complexo do que imaginamos. A morte de Moisés não foi apenas um episódio humano, mas um evento cósmico com implicações eternas que envolvem a glória de Deus e a derrota das trevas. Séculos depois de sua morte,
Moisés reapareceu em um dos momentos mais extraordinários do Novo Testamento, a transfiguração de Jesus, descrita nos Evangelhos. Ali, diante dos discípulos, Pedro, Tiago e João, Moisés surgiu ao lado de Elias, conversando com Cristo em glória. Esse episódio mostra que a morte não foi o fim de Moisés. Seu corpo, preservado por Deus, estava de alguma forma conectado a esse evento espiritual. Ele representava a lei, enquanto Elias simbolizava os profetas, e ambos testemunhavam que Jesus era o cumprimento de tudo. A presença de Moisés naquele momento é a prova de que sua história não terminou em Moabe. Embora não tenha entrado fisicamente em Canaã, ele entrou no cenário da revelação máxima, a glória de Cristo. Assim, sua missão encontrou seu verdadeiro ponto alto na pessoa de Jesus. Isso nos ensina que, para os servos de Deus, a morte não é um limite, mas uma passagem. O legado de Moisés foi além de seu tempo e alcançou dimensões eternas. O Senhor que o guardou na morte o honrou na glória. Esse detalhe também desmonta a ideia de que a vida termina na sepultura. Moisés mostra que há continuidade, que o plano de Deus ultrapassa o tempo e a morte. Sua aparição com Cristo sela o testemunho de sua fidelidade. Assim, o que parecia fim se revelou apenas uma transição. O homem que morreu sozinho no Monte Nebo apareceu em glória diante do Filho de Deus, provando que a vida dos que pertencem ao Senhor nunca é esquecida. A morte misteriosa de Moisés nos deixa lições preciosas. A primeira delas é que o fim de nossa jornada está nas mãos de Deus. Não importa nossa força ou fragilidade, é Ele quem decide o momento de nosso descanso. Moisés partiu não por acaso, mas por ordem divina. Outra lição é a necessidade de evitar a idolatria. Deus escondeu o corpo de Moisés porque sabia da fraqueza do coração humano. Muitas vezes, buscamos mais o homem do que o Criador, e isso pode nos afastar da verdadeira adoração. Aprendemos também que o valor de nossa vida não está em como os homens nos lembram, mas em como Deus nos reconhece. Moisés não teve um túmulo famoso, mas teve o cuidado pessoal do Senhor. Essa é a maior honra que alguém pode receber. A disputa espiritual em torno de sua morte mostra que nossa existência tem reflexos no mundo invisível. O inimigo deseja roubar, distorcer e destruir, mas Deus guarda seus servos até o fim. Nenhuma força das trevas prevalece contra o propósito divino. Além disso, a aparição de Moisés na Transfiguração nos lembra que o legado dos justos não termina na sepultura. Ele continua vivo, servindo de testemunho para as gerações e apontando sempre para Cristo. Essa é a glória eterna. Portanto, a vida e morte de Moisés nos ensinam a viver para Deus, sabendo que Ele cuida de cada detalhe, até mesmo do que acontece após a morte. Nossa esperança deve estar no Senhor, que transforma cada fim em um novo começo. O fim de Moisés continua sendo um mistério, mas também uma revelação de como Deus age de forma sobrenatural. Ele morreu longe do povo, mas não distante do coração de Deus. Sua sepultura está oculta, mas sua memória está viva em cada geração. O cuidado de Deus em sua morte mostra que o Senhor não abandona seus filhos nem no último suspiro. Moisés foi honrado pelo próprio Criador, enterrado por suas mãos, protegido de qualquer distorção humana ou diabólica. Esse é um privilégio incomparável. Sua história nos desafia a refletir. Estamos buscando a glória dos homens ou o reconhecimento silencioso de Deus? Moisés não precisou de monumentos. Sua vida já era testemunho eterno da fidelidade divina. O segredo de sua morte nos ensina que a verdadeira herança não está na terra, mas na eternidade. O povo entrou em Canaã, mas Moisés entrou no descanso de Deus. Sua vitória não foi conquistar territórios, mas permanecer fiel até o fim. Assim, a verdade oculta da morte de Moisés nos aponta para a grande lição da fé. Tudo pertence ao Senhor, até mesmo nossa despedida. Nada escapa de seu cuidado e de sua soberania. E agora, deixo a pergunta a você. O que mais te impacta nessa história?
o silêncio do sepultamento, a disputa espiritual ou a aparição gloriosa de Moisés? Comente abaixo e compartilhe qual desses mistérios você gostaria que explorássemos mais a fundo em um próximo vídeo.